Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem sentar-se. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Salmo 139, verso 16. Muito bem, meus irmãos, a palavra de Deus está nos ensinando, e hoje um culto de Santa Ceia, muito importante isso. A palavra de Deus está nos ensinando que Deus tem nos seus propósitos para com as nossas vidas cada dia escrito e determinado. Nós falamos um pouco sobre isso na reunião de obreiros, foi na terça-feira. Não havia todos os irmãos aqui, mas a palavra de Deus está dizendo, então, que para cada dia existe uma determinação de Deus. Ocorre que nós não entramos para dentro do propósito de Deus, e aquilo que Deus então tem para nós acabamos muitas vezes não fazendo. E se eu não faço o que Deus propõe para eu fazer, o que Deus havia determinado para aquele dia se perde. Se perde ou se atrasa. Isso em relação à minha vida, em relação à minha vida pessoal. O propósito que Deus tem comigo para os demais, de um jeito ou do outro vai se cumprir. Então a gente vê, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 9, e ele explica que Deus tinha um propósito para o povo de Israel, para que por meio do povo de Israel nascesse Jesus, que seria o nosso Salvador. A palavra de Deus diz que o povo de Israel rejeitou Jesus. Então, o fato do povo de Israel rejeitar Jesus lhe trouxe condenação. Então, lá em Romanos 9, ele diz: desta forma, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, só o remanescente vai ser salvo. Então veja, embora sejam judeus, embora tivessem a promessa de Deus para eles, embora houvesse um plano de Deus para eles, embora houvesse um propósito de Deus para eles, eles perderam. E eles agora, como povo, perderam a salvação, deixaram de ser salvos, e só o remanescente vai ser salvo. Só os judeus que aceitarem Jesus vão ser salvos. Os demais vão se perder. Amém? Agora veja, o fato de eles se perderem, o fato de eles perderem a salvação, o fato de eles perderem a promessa de Deus, não impediu que, mesmo eles não aceitando Jesus, Jesus nascesse no meio deles. Aleluia. Então, o propósito de Deus se cumpriu, o propósito que Deus tinha por meio deles. Por que que mesmo eles falhando, o propósito se cumpriu? Porque o propósito era para nós. E a culpa não é nossa. Ele veio para os que eram seus rejeitaram.
mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o propósito, por meio deles, não se desfez com a falha deles. Se desfez para eles, mas não por meio deles. E a palavra de Deus então aqui está nos mostrando, irmãos, que em razão dessas negativas de propósitos, então, para com as nossas vidas, se cria um leque de decisões que Deus tem que tomar. Então, se por exemplo houvesse a predestinação, como ensinam os calvinistas, que quando uma pessoa nasce, tudo está determinado até o fim, então a vida do ser humano seria uma linha reta, e quando a pessoa nascesse, todos os pensamentos de Deus para ele já estariam contados. Todos os pensamentos de Deus já estariam pré-determinados. No entanto, esta ideia de predestinação segundo Calvino não é o que a palavra de Deus nos ensina. Porque embora o propósito de Deus por meio de nós esteja determinado, isso não depende de nós. O propósito, por exemplo, que Deus tinha por meio de Israel está determinado, isso não depende de Israel. O propósito para nós, isso sim depende da nossa decisão. Então o que acontece? Quando eu rejeito o plano de Deus para a minha vida, então eu estou indo aqui. Eu tenho uma linha traçada por Deus. A linha que Deus traçou para mim quando eu nasci, ou antes de eu nascer, quando eu era uma massa uniforme, é uma linha reta aqui. E essa linha é só coisa boa. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Só que o que acontece? Eu pego e dou uma pequena decisão fora. Eu já saí fora um pouco da linha daquele propósito inicial de Deus, original de Deus. A partir do momento que eu saí fora disso, toda aquela sequência, ela se torna prejudicada. E a partir do momento, então, que eu saí fora disso, novas combinações têm que ser feitas por Deus agora. Só que a palavra de Deus diz que Deus não é pego de surpresa. Seja qual for a decisão que eu tomar, Deus já tem uma consequência. Já está escrito. Ah, mas se eu fizer isso, Deus já sabe o que vai acontecer. Mas se lá eu fizer aquele outra coisa que Deus não queria dizer, Deus já sabe o que vai acontecer. A Bíblia diz que cada dia está determinado. Ou seja, por isso quando continua a palavra, verso 17, diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Então a Bíblia está dizendo que o número de combinações de decisões e resultados que Deus tem é infinito. Glória a Deus. Aleluia. Isso é matemática. Temos um engenheiro ali que entende bem de matemática. Olha que coisa tremenda isso aqui. Eu não tinha me dado conta disso aqui. São infinitas combinações que podem acontecer a partir do momento que eu vou saindo fora do projeto. Mas cada decisão que eu tomar, Deus já sabe. De antemão, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se aquilo, aquilo. Se fizer daquele jeito, daquele jeito. Tudo está determinado, tudo está escrito. Deus já sabe. Deus nunca é pego de surpresa. Aleluia. E o propósito que Deus tem por meio de mim para abençoar os outros vai se cumprir. Ou se cumpre, como aconteceu com Jonas. Jonas não quis, mas Deus, de um jeito ou do outro, fez aquilo se cumprir, porque não era em função de Jonas, era em função de mim. Amém? Glória a Deus. Há outras vezes que Deus pode simplesmente tirar a gente do lugar e colocar outro. Foi o que aconteceu, por exemplo, o que poderia ter acontecido com Esther. Mordecai, ou Mardoqueu, chamou Esther e disse: olha, tu tem que fazer assim, 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 assim. Se tu não fizeres, Deus vai levantar outra pessoa, e tu vai morrer.
mas que o propósito de Deus se cumpre, ele se cumpre.